Certa vez nos tiraram grandes pedaços. Diz assim: dizem, de certa minha tia-avó, ser uma mulher azeda, sem linhagem, sem amores, voz de lixa. Minha bisavó, aquela que rezava tantos e tantas até que murchassem os galhos de arruda, eu mesmo tantas vezes afastado de quebranto e olhado sob as rezas de sua boca em carne mole, ausente de dente, certa vez notou que a mulher azeda, dizem que já foi uma menina e teria sido nessa época. Não comia toda a comida do prato e as sobras não iam ao lixo. Decidiu se esconder. A mulher, que ainda não era azeda, mas uma menina, e diziam ser minha tia-avó, punha as sobras na barra da saia e sumia no quarto. Afastava a cama, abria uma caixa. Não sei do que eram as caixas naquele tempo, papelão, madeira, porcelana, ágata, zinco, mas caixas sempre foram esconderijos para maiores pequenos amores. Minha bisavó, que desde sempre rezava agarrada em galhos de arruda enquanto afastava quebrantos, doenças, mazelas, olhados, viu a filha, que ainda não era azeda, nem minha tia-avó, talvez apenas menina, alimentar um filhote de rato com a comida que preparava todos os dias. Com a comida que mandava para meu bisavô todos os dias, enquanto ele mutilava pedaços de terra com enxadas, para então fecundá-la em sementes que não eram as dele. Estranha orgia de metal, de homem, de planta, de terra, com a comida que cozinhava para as 4 crias todos os dias, desde que parou de amamentar. Quando rezava, minha bisavó falava de São Miguel Arcanjo, aquele homem de saias agarrado a uma espada e balança enquanto pisa o rosto de Satanás, que protegia o menino Jesus na manjedoura. Quando rezava, minha bisavó falava de São João do Carneirinho, eternamente menino agarrado à lã dos cordeiros. Quando rezava, minha bisavó falava de Lúcia, Jacinta e Francisco, tão puros, anunciando as palavras de Nossa Senhora de Fátima. Quando viu o rato, ainda filhote, alimentado, amado, até acariciado pela menina que não sabia que seria azeda, minha bisavó disse coisas mais ou menos assim: desgraçada, miserável, louca, imprestável, sua herege, dando comida de cristão a um bicho horrendo, não respeita o meu suor, não respeita o teu batismo. Então, minha bisavó obrigou a filha, que não era minha tia-avó e não sabia nada sobre azedumes, a jogar o filhote de rato no galinheiro. Às vezes, penso em Deus. Me pergunto se ele se compadeceu do filho, açoitado, cuspido, crucificado, toda aquela história contada por Mel Gibson, você com certeza lembra. E se chorou, se lamentou, se houve luto, deve ser traumático perder um filho assim. Muito se fala de literatura independente. Esta está sendo bastante escolhida por diversos motivos. Vem comigo para conhecer mais autores independentes de Caruaru. Iremos conhecer agora o mestre em letras pela UPE, Germano Xavier, finalista pelo 4º Prêmio Pernambucano de Literatura e que se sente mais do que conectado com o mundo literário das poesias. Um dia, talvez, eu não seja o poeta de um Brasil, mas que eu seja um poeta da minha rua. Produzir literatura no Brasil, você sabe que é muito difícil, muito complicado. Nós que somos ainda autores desconhecidos, Brasil afora, né? Precisamos ter muito amor de verdade pela lida, pelo esforço. E aos poucos galgar, né, espaços, participar de eventos locais, ir fazendo o seu caminho paulatinamente, devagar. É assim que eu penso.
arte é uma realização, né? Pessoal, primeiramente pessoal. Uhum. Você colocar alguma coisa no mundo, algo que tem sentido para você, que você pensa que pode auxiliar as pessoas de alguma maneira. Porque a arte é isso. A arte é transformação. A arte é esse substrato do mundo que te imprime uma força interior para você movimentar pedras, seixos. Né? Então, ver um livro publicado, primeiro é uma felicidade pessoal e depois, quando ele ganha o mundo, a felicidade se desdobra, né? Uma felicidade compartilhada, digamos assim. Neste meio da literatura independente de Caruaru, iremos conversar agora com Tiago Medeiros, escritor e agitador cultural, escreve de contos a poesias e também escreve para não esquecer de si mesmo. Uma coisa que eu aprendi com o meu grande mestre, foi Raimundo Carreiro, em que ele diz que a matéria-prima da obra de arte, ela é a miséria humana, que ele chama. A miséria humana, que é essa condição de ser humano, né? De você se sentir, ter consciência da sua própria mortalidade, de você ter consciência de ser um ser finito, né? E você está num mundo em que você não pede para você estar aqui, na realidade, você tem que conviver com toda essa multiplicidade de seres e tal. Isso aí é o que vai gerar as obras de arte. Isso é mais uma questão de como se constrói o inconsciente coletivo de toda uma cena artística, né, na realidade. Eu acho que não só o fato de morar em Caruaru, mas Pernambuco inteiro. Eu costumo dizer que eu hoje tenho me aproximado mais de outras cenas da região Nordeste, e aí você começa a compreender como funciona as construções de narrativas, né, dentro dos estados. Em Pernambuco, eu acho que a marca maior das narrativas, da forma de se fazer literatura em Pernambuco e na Paraíba, se destaca muito pela questão da oralidade. Então, e é uma oralidade em que ela se forma em uma busca muito mais por uma ideia de ritmo do que por uma ideia de forma. Essa eu acho que é a grande diferença, por exemplo, entre três cenas que eu conheço bem, que é a cena pernambucana e paraibana, em relação ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. Né? O Pernambuco ele tem uma espécie de movimento em que, diferente do Ceará, o Ceará é como se a arte ela começa a partir de um movimento mais erudito, em que vai buscar o popular. Enquanto Pernambuco, na realidade, sai do popular e se eleva o popular à condição de erudito. Né? Isso aí, a maior marca, a maior prova disso é como se nasce o movimento armorial, né? Que acaba por influenciar gerações inteiras. Né? Eu não estou me colocando, obviamente, como um armorialista tardio, alguma coisa nesse sentido, mas é inegável que a oralidade é a marca. Né? Minha é a marca, por exemplo, de Raimundo Carreiro, é a marca de Luna Vitrolira. Né? Então, são artistas que buscam, a partir do ritmo da oralidade, demarcar sua palavra escrita. Muita coragem. É uma insistência muito grande, ainda mais porque eu trabalho exclusivamente com arte. Né? Eu não tenho um emprego à parte, diferente de outras pessoas que têm seus empregos e tal, sua renda fixa e faz arte como trabalho também, mas tem onde se segurar. Né? Então, você sempre está numa busca constante de ideias e de como se publicar. Né? Eu acho que principalmente redes sociais hoje é a chave para tudo. É algo que nos prende, mas é o grande meio que nós temos para poder escrever e divulgar o trabalho, né? Divulgar os trabalhos artísticos, né? Seja ele qual for. Então, tá sempre pensando nisso, né? Em como você vai se divulgar, em como você vai estar
se colocando como artista, seus posicionamentos dentro das redes sociais para você poder abarcar o maior número de pessoas, né? Então, você tem que driblar várias coisas, né? Você, nas redes sociais, você tem que driblar, por exemplo, algoritmos, né? Você tem que saber lidar com algoritmos. Você tem que saber lidar principalmente com os estereótipos criados sobre a questão de quem trabalha com arte. Eu brinco que um artista é a única criatura da face da Terra, principalmente quem trabalha exclusivamente com arte, que não pode postar uma foto num bar. Porque se você posta uma foto no bar, todo mundo é apontando o dedo, ó, artista, só faz beber, só faz beber, só faz... Quando na realidade não, é um trabalho muito árduo, né? Criação literária é um trabalho árduo, luta para correr atrás de edital, o edital é sempre uma guerra burocrática, né, na realidade. Quando você vê um evento, quando você vê um livro pronto, é muito comum as pessoas acharem que é só aquilo, né? Que é só aquela mesa que se faz, é só aquela 1 hora de conversa, é só um livro pronto. Acha que um livro nasce de mera especulação, né? Você fica esperando a inspiração chegar, cair do céu, você vai escrever, quando não é isso, é pesquisa, é revisão. Desistir muitas vezes daquilo que você escreveu hoje, você está achando uma porcaria no outro dia, e depois você guardar, e depois ver que não está tão desgraçado assim, e tentar ir remontando. Então, eu acho que o principal também é você, da luta de um escritor, de uma escritora independente, é a luta para mostrar isso como trabalho. Iremos conversar agora com Nay Harrison, que descobriu o sabor dos escritos ainda aos 7 anos de idade e se sente mais do que conectada com a também famosa poesia. Eu sinto um prazer muito grande. É como eu comprar um CD ou um livro de um autor que eu gosto, né, de um músico que eu gosto. Eu me sinto muito feliz, porque a editora independente também divulga muito bem, né? Não divulga como essas profissionais, assim, mas no local divulga muito. Nossa, é até difícil dizer assim, mas a divulgação, né? Porque assim, uma editora maior, né, tem uma divulgação maior, né? Já a gente que é independente é mais difícil de vender, mas ao mesmo tempo é mais prazeroso, né? Fazer independente. Eu faço na Corda Editora, que é do poeta Nelson Lima, daqui de Caruaru, é uma editora independente. Ele imprime dentro da casa dele. Aí quando chegam os livros, eu começo a olhar assim, eu acho mais bonito que livro de editora profissional mesmo. Eu costumo, nos contos, né, roteiros, assim, novelas, eu costumo colocar a cidade, né, com personagens. Em alguns poemas eu falo também, mas é mais nos contos, né, novela, roteiro. Caruaru me inspira, eu gosto de botar os personagens passados aqui. Eu acho que já está entrando, assim, né, com essas feiras, né, que tem o Flip, tem várias feiras literárias aí pelo país que rola uma galera independente, né, que vai vender. Regionalismo, hoje, regionalismo é um grande estereótipo para artista, que na realidade é meio que um carimbo para um artista que não deixa a própria terra, né? A gente vê, por exemplo, o Jabuti de 3 anos atrás, 2018, que foi o Jabuti do Maílson Furtado, que é um escritor de Varjota, no Ceará, com uma obra completamente autopublicada, que é o A Cidade. Tudo foi feito por ele, capa, diagramação, impressão, ou seja, ele não está dentro das editoras, nem as independentes, nem essa grande abstração concreta que eu digo, que é o lobby das editoras, e venceu o Prêmio Jabuti de Poesia e de Livro do Ano.
Então isso foi uma revolução, né? E aí, obviamente, algumas pessoas começaram a criticar, chamando aquilo de um prêmio sociológico, né? Obviamente, um monte de gente lá do sul-sudeste com dor de cotovelo, porque alguém quebrou o meio, né? Quebrou a dinâmica do que vinha sido o negócio. Ano passado isso foi repetido com a Cida Pedrosa. Só que a Cida Pedrosa ela tem um agravante, que é um fenômeno que eu falo muito. Uma coisa é você ser um artista de Pernambuco, do interior do Nordeste, morando no interior. A literatura pernambucana ela é construída pelos interiores. Você pensar os grandes nomes que nós temos, Raimundo Carreiro, ele é de Salgueiro, Cida Pedrosa do interior, Marcelino Freire de Sertânia, Michelino Veruns, que é de Arco Verde. Né? Agora, o que é que essas pessoas têm em comum? Né? Não julgo também os motivos que levam as pessoas a sair, óbvio, mas 2 desses moram em São Paulo, 2 desses moram em Recife. Né? Então, essas relações elas se reproduzem. A gente fala muito eixo sul-sudeste em relação ao nordeste, mas a relação entre interiores e capital também acontece. Né? Principalmente aqui em Pernambuco. Eu vejo muito mais coletividade em outros estados, né? Principalmente Rio Grande do Norte e Ceará, do que como é feita a literatura. As pessoas falam muito sobre cena pernambucana. Eu, particularmente, não acredito na ideia de cena pernambucana. Isso não existe em Pernambuco. A gente pode falar sobre identidade literária, alguma coisa nesse sentido. Agora, cena exatamente não. Porque eu acho que a gente está muito distante ainda desse diálogo entre capital e interior. E eu não falo isso porque é Tiago de Caruaru. Né? Mas eu falo porque tem outros nomes. A cena de Garanhuns, por exemplo, o Mário Rodrigues, que venceu o Prêmio Sesc, o Helder Henrique, enfim. Aquela galera toda dali também, que não há esses diálogos, no final das contas, entre o que acontece em Recife, o que acontece nos interiores e tal. Eu brinco até que a Bienal do Pernambuco deveria se chamar Bienal do Escritor que mora em Recife, porque até os escritores que são apontados como escritores do interior, na realidade, são escritores do interior que estão morando em Recife, né? E hoje a gente vive numa época em que não tem mais essa necessidade dessa espécie de êxodo cultural. Né? E eu acho que isso passa, inclusive, também pela interiorização dos ensinos. O fato o alastamento do ensino superior dentro dos estados. Né? Caruaru hoje tem um campus. O caso de Maílson, lá em Varjota, ele se forma, por quê? Porque Sobral, mais ou menos 100 quilômetros de Varjota, recebeu uma universidade federal na época do governo do PT. Né? Então, essa interiorização, ela permite que essas cabeças pensantes, não apenas nas artes, na realidade, elas possam se manter na sua terra. Isso é importante, né? Porque você não esvazia mais sua terra culturalmente. Então, permite que essas pessoas fiquem aqui, o que também vai causar estranheza do público, né? Porque agora você tem um artista na sua cidade. Né? Então, como é que a população da sua cidade lida com o fato de ter um artista ali? Eu brinco muito que Caruaru é muito mais minha terra de eu receber tapa nas costas do que de fazer dinheiro. O mito é capto. Logo que me disseres a mim que aborto o dilema, não confunda os fatos da patologia humana. Por favor, ora, não venhas dizer quem é o sóbrio ou o mito é capto. Poeta é poeta porque é. Compreendo não. Porque rebentas as fibras do infinito, deixas que ele ceda e caia bruscamente dentro de um líquido e desentale docilmente, como essas meras palavras que saem de minha mente e garganta para o universo. O dorso carregador impulso. Ainda diante os obstáculos, ele é um gênio, fruto dos organismos e da realidade real, essa nobre entidade. Haver uma badalação de ervas que pulsionam as veias dessa mente. É o incenso. Para que ser tão direto? Para que questionar? Em outras palavras, sou amante, com receio de tudo e sem receio de nada, buscando prosperar.